Oi, tudo bom? Faz um tempinho, alguns meses eu acho, que eu gravei um vídeo mostrando o meu iPad novo e por que que eu tinha comprado. E eu falei que eu iria trazer um vídeo aqui mais ou menos depois de um mês, mas demorou um pouco mais do que isso. Inclusive eu já peço desculpas por isso. Mas hoje eu vim fazer um vídeo sobre o meu iPad. Eu vou contar as considerações que eu tive desses últimos meses com ele e como eu utilizo ele, como melhorou na minha produtividade. Vou tentar explicar tudo pra vocês. Antes de tudo, eu tenho que agradecer porque aquele vídeo do iPad, ele tomou proporções assim que eu sinceramente não imaginava. Enfim, foi a minha primeira vez falando sobre alguma coisa que não fosse o que eu já estava gravando, né, que é sobre a minha religião, a minha fé. E eu achei assim muito engraçado como esse vídeo teve boas visualizações. Então eu tô fazendo esse novo vídeo porque eu queria mostrar como eu tô realmente utilizando o iPad, como tem me ajudado tanto na faculdade quanto na minha vida pessoal. E outra coisa, no vídeo anterior eu estava num ambiente, agora eu já tô em outro. Esse aqui é o quarto da minha mãe. Eu acho que é o lugar que mais pega claridade aqui na casa. Então talvez eu fique por aqui, mas talvez não. O vídeo passado eu gravei lá fora, só que hoje não vai rolar gravar lá fora. Então eu tive que gravar aqui. O meu quarto, talvez eu faça um tour. O meu quarto, ele é muito escuro. Ele tem janela e tal, mas ele é muito escuro. A casa no geral é muito escura. Então é por isso que eu tô por aqui, mas eu ainda vou decidir aonde eu vou gravar. E talvez, por sei lá, alguma razão, me dá assim na telha e aí eu gravo toda a casa. Se você viu o vídeo do vlog, você sabe que eu tenho problemas no nariz, problemas narinais, sei lá como se diz, respiratórios, né? E hoje eu vou fazer o meu exame de vídeo não sei o que da CIA. Então agora são 8 horas, 8h55 na verdade. Eu acordei às 7h40 por aí e eu não tô acostumada. O que eu tô acordando muito tarde, na verdade, tô acordando talvez às 9. Então, talvez eu esteja com um pouco de cara de sono, mas a cara de sono também pode ser pelo fato de que eu tô alérgica. As minhas considerações gerais sobre o iPad foi que, de fato, melhorou muito a minha produtividade. Não por causa dele em si, mas parece que me deu, sabe, uma luzinha, assim, de que eu preciso, até porque isso aqui foi um investimento extremamente caro. E, se for um investimento, eu preciso utilizar. Eu tenho utilizado ele na minha faculdade, na minha vida pessoal. Eu ainda não tive a oportunidade de usar em trabalho porque eu estou desempregada. Mas, de qualquer forma, ele é um ótimo artigo, um ótimo instrumento para a faculdade. Acredito muito que seja também para o trabalho. Na verdade, eu sei que mas na verdade eu ainda não utilizei. E eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu tenho usado, como eu tenho usado. Agora que ele está atualizado também, eu posso mostrar para vocês as funcionalidades bem rapidinho, porque eu não sou de termos muito técnicos assim, mas eu mostro para vocês também as funcionalidades dele na nova atualização. Primeiramente, sobre a atualização, eu demorei um pouquinho para atualizar ele para iPadOS 26, porque eu fiquei esperando um pouco mais para saber como funcionaria, vi alguns vídeos, e aí sim eu atualizei. Já faz um tempinho que eu atualizei também. E eu utilizei então a versão dele anterior e agora do iPadOS 26. Eu gostei bastante da nova atualização, porque me ajudou muito, pelo fato de que o meu notebook já não é um bom notebook. Eu utilizo ele só porque eu ainda tô sem, no caso, o teclado. Sim, ainda não comprei o teclado. E pelo fato de eu estar sem o teclado, eu ainda preciso de uma digitação um pouco mais rápida. Mas no iPad eu consigo. Inclusive, eu fiz o relatório do meu estágio, eu faço psicologia, no iPad quase 100%, e eu não tenho do que reclamar nessa parte. Ainda sobre a faculdade, eu estou usando um aplicativo que se chama GoodNote 6. Eu paguei a versão anual dele, eu vou ver se eu renovo o ano que vem, mas ali eu concentro todas as minhas anotações referentes à faculdade
E o legal de ter, eu, no caso eu paguei, né? Porque a versão gratuita, se eu não me engano, só tem um caderno. Eu já tenho 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 cadernos. Eu baixei o Word, mas o Word eu não tô utilizando porque. Mas, então, eu tô substituindo pelo documento do Google. É um pouco mais prático para usar, na verdade. Para a organização da minha faculdade, eu estou utilizando tanto o Trello quanto os próprios lembretes do iPad, né, que vem do iOS. Então, eu mostrei para vocês anteriormente, no outro vídeo, como está sendo a minha organização. Mas aqui em cima, eita, vai dar negócio, mas enfim, depois eu mostro direitinho. Mas aqui em cima fica a parte dos lembretes referentes à faculdade. E nessa parte, eu coloco tudo que eu tenho que fazer no sentido geral mesmo, não é algo com data. No Trello eu coloco tudo direitinho com as datas. Mas eu ainda tô um pouco recente no Trello, porque eu tinha utilizado quando eu era mais adolescente e eu parei, porque não tinha tanto motivo para utilizar e eu tô voltando agora. Pelo fato de eu estar voltando agora, às vezes eu ainda esqueço de anotar. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu tenho que anotar na hora ou eu não anoto mais. E eu tô muito acostumada a anotar em caderno. Por conta disso, eu ainda tô tentando, sabe, pegar o timing de utilizar tudo mesmo no iPad. Porque, gente, eu gosto muito de caderno. Um panorama geral agora da parte pessoal. Eu utilizo também os lembretes do próprio iOS. E aí, da mesma forma que eu faço na tela da faculdade, eu tô fazendo aqui, mas aqui tem mais coisa, né? Fazer devocional, minutos de pilates, gravar para o YouTube, e o outro era justamente explicando um vídeo, mas eu ainda não fiz esse vídeo, e tô pensando como é que eu vou fazer. Mas, nessa parte do pessoal, eu tenho uma outra janela, na verdade outra página, né? Que tem aqui algumas coisas para fazer dentro de casa. Isso me ajudou horrores. Eu ainda não comecei a utilizar nessa casa. Vai fazer 2 semanas que eu tô aqui. Acho 2 semanas que eu tô aqui. E eu tava muito acostumada com a outra casa. Tem coisas aqui ainda que eu tô pegando. E como eu vim pra cá num mês de finalização de relatório, de estudar pra prova e tudo mais, basicamente o meu dia é fazer assim o básico do básico da casa e pegar e fazer tudo da faculdade. Então o meu dia tá sendo tipo 80% faculdade, uns 80% não, mas uns 60% faculdade e uns poucos por cento aí realmente a arrumação da casa. Já que a minha mãe hoje em dia trabalha 12 por 36. Acho que é 12 por 36 que minha mãe tá trabalhando agora. Então ela tem tempo de ficar dentro de casa e me auxiliar nessa parte até eu conseguir me livrar das provas. Inclusive, estou em semana de provas agora. Eu também vou virar para mostrar direitinho, mas só para mostrar para vocês. Eu já tinha mostrado esse aplicativo, né? Mas eu ainda não tinha utilizado. Aqui eu já estou utilizando. Então eu coloquei a parte da Marie, que é animal de estimação, banheiro, casa inteira, cozinha, nananana. E aqui do outro lado tem tudo que eu tenho que fazer todos os dias ou semanalmente. Esse aplicativo também é muito bom. O nome dele é Home Tasker. Ele tem a versão paga, mas eu estou utilizando somente a gratuita mesmo. E ele tem todas as tarefas, tem como você adicionar, ou já vem as pré-definidas. E nessa pré-definição, você consegue colocar se é semanalmente, se é a cada 15 dias, se é uma vez por mês, se é diariamente. Então, assim, eu que sou uma pessoa que procrastina muito, eu tô aprendendo a ter que utilizar o iPad e tá me ajudando, assim, horrorosamente bem. Porque eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade. Então, quando eu vou fazendo as coisas, eu vou anotando. Parece muita besteira mesmo. Nossa, como você não consegue lembrar de fazer isso? Mas é porque é muita coisa e às vezes a gente deixa passar. Pelo fato de eu estar concentrando as minhas coisas aqui e toda hora eu estar utilizando, eu consigo, né, ver o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, etc. E, basicamente, bem no básico, esses são os aplicativos que eu estou usando. Agora eu vou virar para vocês e explicar direitinho como de fato eu realmente estou utilizando e como o iPad OS 26 está me ajudando nisso. Bom,
Essa aqui é a minha primeira tela, e como vocês podem ver, aqui não tem muita coisa que eu utilizo, mas eu tenho aqui os atalhos, essa coisinha aqui, que me ajuda horrores, que eu já mostrei pra vocês, que eu tinha feito isso no último vídeo já, onde eu tenho uma página de faculdade e a minha página pessoal. O que eu utilizo bastante nessa parte aqui também é toda o que eu tenho que fazer nos últimos dias, né? Então, aqui a gente tem sábado e domingo. Hoje mesmo, eu tô gravando pro YouTube agora, e aqui eu tenho prova. Então, tá aqui o panorama, mais ou menos, do que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Então, eu tô utilizando muito o calendário. Uma coisa que ajudou bastante no iPadOS 26 é que agora eu posso criar um evento e aqui eu já posso criar como lembrete, uma coisa que antes não tinha. Indo para a segunda página, a gente tem de novo a parte do atalho, que é onde, assim, rapidamente eu consigo ir para minha página da faculdade ou a minha página pessoal. A página pessoal só tem coisa de streaming e, inclusive, eu até baixei um joguinho, depois eu mostro. Mas a página da faculdade são todos os aplicativos que eu uso com finalidade na faculdade. Aqui tem esse Home Tasker que eu falei pra vocês e eu já deixei aqui também o widget dele. E tem tudo que eu tenho que fazer no dia a dia, inclusive eu tenho que dar uma olhadinha pra ver se realmente tem tudo aqui, porque agora que eu mudei, pode ser que diferencie alguma coisa. Então, aqui, esse aplicativo, eu disse que ele é pago, né? Mas eu tô utilizando a versão gratuita dele. Então, aqui eu tenho todos os cômodos da casa, né? As minhas tarefas, o meu cronograma diário. E hoje eu não vou conseguir fazer de novo, mas eu preciso me organizar para voltar. Mas me ajudou muito quando eu tava... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que eu não... Aqui, ó. Colocar pra cá. Então, eu estava... Tudo que eu já fiz, né? Todos os dias que eu fiz, por exemplo, segunda-feira, 6 de outubro. Então, aqui mostra tudo que eu fiz durante um período de 6 meses. Eu ainda não estou usando por 6 meses, mas tá aqui. Então, eu fazia e anotava. Me ajudou muito, porque ao tempo que eu ia anotando, eu ia vendo o que estava faltando para fazer. Eu acho isso aqui demais. Nessa página aqui, no mais, eu só uso isso mesmo. A próxima página já é da faculdade. E eu tenho que mostrar para vocês que o iPadOS 26 melhorou muito. Antes, a gente conseguia dividir a tela em duas e colocar mais um aplicativo, assim, eu esqueci o nome desse estilo. Mas agora, a gente tem o multitarefas. E, por exemplo, eu vou entrar em um aplicativo aqui, o Trello, por exemplo. Aqui, tarefas da faculdade. Aí, a gente tem aqui esse bichinho. E quando a gente faz, a gente consegue redimensionar do tamanho que a gente quiser. Aqui em cima, tem tipo um semáforo, onde a gente tira, né, aplicativo, diminui ou aumenta a tela. E aqui também a gente consegue redimensionar e mover do tamanho que a gente quiser. Enquanto isso, eu posso ir colocando outros aplicativos, por exemplo, eu vou colocar aqui, sei lá, documentos do Google, que é onde eu também tenho as minhas coisas da faculdade. Aí eu consigo redimensionar. E isso me ajudou muito pelo fato de que às vezes eu uso o YouTube. Às vezes eu utilizo o YouTube para poder ver vídeo. Então, por exemplo, nesse momento agora, eu estava estudando sobre orientação em psicologia. Então, por exemplo, eu posso pesquisar aqui contra transferência. Não é psicanálise, mas deixa eu só colocar contra transferência. Então, aqui, em psicanálise, né? Mas, enfim. E eu tenho uma prova sobre isso hoje. Então, enquanto tá passando um vídeo, por exemplo, enquanto o vídeo tá aqui rodando, eu posso simplesmente anotar em outro lugar que o aplicativo do YouTube não vai parar. Um estudo que eu fiz e mandei pra professora. Então, enquanto eu tô aqui, eu posso escutar a pessoa aqui e ir anotando do lado de cá. Isso aqui, pra mim, foi assim,
demais. Voltando para minha tela da faculdade, a gente tem aqui o GoodNotes, que eu já tinha mostrado para vocês. Esse aqui é o meu caderno da prova de hoje. Eu estava até fazendo já a revisão referente à relação terapêutica e etc. Então, aqui do lado de cá eu coloco algumas coisas que são referentes de um termo mais geral e aqui uma explicação rápida. Eu consigo estudar assim, eu acho muito melhor. E enquanto eu tô anotando aqui, vocês podem perceber que eu gosto muito de anotar à mão, porque eu consigo. Isso aqui, enfim, né? Eu não escrevi nada aqui, mas enfim. Enquanto eu estou anotando aqui à mão, eu posso simplesmente vir aqui procurar um outro assunto ou um outro vídeo e aqui fechar e vai ficar aqui no doc. Por conta da faculdade, uma coisa também que me ajudou muito foi a pré-visualização ou aqui mesmo na parte dos arquivos. Esse aqui é um livro que a professora pediu pra gente fazer um resumo e apresentar. Então, nessa parte do livro, deixa eu ver aqui, tem uma que eu até fiz anotações, marquei e fica salvo. Eu posso sair aqui, já entra na pré-visualização e aqui eu já tenho todas as questões recentes, por exemplo, esse livro do Galarrondo também, o Estatuto do ECA, enfim, é muito mais fácil, muito mais prático, e aqui eu posso ir anotando, posso vir aqui, e enquanto eu estiver lendo e fazendo anotações aqui, eu posso fazer anotações no próprio GoodNotes. Por último, não menos importante, um aplicativo que eu tenho utilizado bastante, que eu já falei para vocês, é justamente aqui os lembretes. Aqui eu tenho a página do pessoal e aqui da faculdade. Por enquanto, só esses mesmo. E agora eu posso criar colunas, aonde eu posso adicionar notas com outros nomes de colunas, o que ajudou bastante. Eu achei essa parte parecida com o Trello, por exemplo. E aqui embaixo as etiquetas. Aqui eu consigo navegar entre o que eu tenho que fazer hoje, entre o que eu tenho para programar, todos os que estão sinalizados, os que eu já concluí. E aqui nesse maisinho eu posso simplesmente criar uma nova coluna com um novo título, com uma nova nota. E aqui eu tenho todas as informações. E uma parte de navegação que eu gostei bastante é quando a gente arrasta aqui para cima, a gente tem aqui o aplicativo, né, que é o Lembretes. Aqui a gente tem os arquivos. Eu achei essa parte super parecida, por exemplo, com um computador normal, onde a gente pode, olha, aqui mesmo criar uma nova coluna, editar a seção, mover para a seção, fixar a lista. Aqui tem como visualizar, aí eu posso ir para qual que eu vou precisar, que é o daqui, né? Mostrar os concluídos. Aqui na janela, eu posso simplesmente minimizar, sair da tela cheia, centralizar, tananã. E aqui é uma parte de ajuda. E isso tem em todos os aplicativos, né? Por exemplo, o Pages. Eu quase não utilizo, mas, por exemplo, eu entrando aqui, eu tenho também essa parte de navegação aqui em cima. Claro que cada aplicativo muda, né? Por exemplo, lá não tinha, mas aqui tem a parte de formatar, organizar, visualizar, inserir, que eu também não falei. Cada aplicativo tem uma parte de navegação diferente. Por exemplo, o Pinterest, a gente também tem. Mostrando aqui para vocês, quando a gente clica aqui, eu coloquei aqui, né? Essa parte aqui de multijanelas, onde aparece essa coisinha para dimensionar, só assim aparece essa parte de navegação aqui em cima. Se a gente... Peraí. Se a gente desliga, ela também para de aparecer. Por fim de todos, essa é a minha tela pessoal, aonde eu tenho aqui nos meus lembretes o que eu tenho que fazer todos os dias. Tem aplicativos de streaming, que é o que eu mais utilizo aqui. E no outro vídeo, eu acho que eu falei que eu não ia baixar nenhum joguinho, mas eu baixei o Tom só para passar o tempo, às vezes. Eu não tenho nenhuma rede social aqui, tirando o Blue Sky.
mas eu quase não utilizo, eu deixo aqui só para quando eu realmente vou precisar e meu telefone eu não consigo utilizar. Aqui eu também tenho o YouTube Studio, então aqui essa parte é um pouquinho mais pessoal. E eu centralizo aqui as coisas que eu mais utilizo quando eu tô à toa, ou, por exemplo, quando eu tenho que editar vídeo pro YouTube. E aqui também, inclusive, é um aplicativo oficial do WhatsApp. Isso me ajuda muito porque eu tenho vários grupos da faculdade e aqui eu posso concentrar em conversar. Mas eu deixei aqui porque é mais uma rede social do que alguma coisa centralizada na faculdade. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha gerado algumas dúvidas de vocês, tanto do iPad OS 26, quanto de como eu estou utilizando. Eu posso gravar outros vídeos sobre isso, mas a minha experiência com o iPad tem sido ótima. Foi um bom investimento para mim, tanto na minha parte pessoal, com a gravação de vídeo, por exemplo. Então, eu consigo editar o vídeo, por exemplo, no CapCut que eu utilizo para poder editar os vídeos. Ele me ajuda muito, é muito maior a tela, então eu consigo ter uma visualização melhor, tanto na faculdade, com questão de lembretes, com questão de anotações, a parte mesmo de estudos. A leitura, para mim, é ótima. Inclusive, acho que eu não mostrei para vocês como funciona a leitura aqui. E deixa eu só dar uma passadinha rapidinho nessa parte. Aqui eu utilizo o aplicativo Livros mesmo. E, por exemplo, eu tenho que ler, eu estou lendo esse livro aqui, que é o da Gala Rondo, que é de psicopatologia. Eu faço essa aula às segundas-feiras. E eu tô estudando também porque eu tenho prova. Eu não achei cansativo. Geralmente, eu não fico com ele muito tempo na mão, porque tem uma hora que cansa bastante. Mas, no geral, eu consigo colocar ele em algum lugar, por exemplo, aqui e ir lendo. Aqui eu consigo, para quem, né, olha o tamanho da letra pequena, então eu posso simplesmente aumentar e fica bem maior. Tem as anotações também, onde eu posso destacar e anotar depois. Como eu disse também sobre a questão do teclado, eu não achei ele de todo ruim, eu consigo utilizar quando eu tô assim, por exemplo. Dá para utilizar normal, mas não substitui para mim um teclado físico. Esse daqui, por enquanto, tá sendo um quebra-galho, porque eu ainda não comprei. Eu ainda não comprei o teclado, não comprei nem a capinha, então eu tô tendo que ter muito cuidado com ele. Mas, no geral, essas são as minhas considerações. Se você vai comprar para questão de faculdade ou até mesmo pessoal do trabalho, eu indico muito. Esse aqui, para quem não viu o primeiro vídeo, é o iPad 10. E ele tem, assim, me ajudado em todas as áreas da minha vida. Eu carrego ele para faculdade todos os dias. Eu não tô levando agora porque agora é semana de prova, então eu só chego lá, faço prova e vou embora. Mas ele tem uma grande portabilidade. Eu pensei em pegar o Mini porque o Mini teria uma portabilidade maior, né? Eu poderia levar em mais lugares. Mas eu também não achei muito necessário, porque por enquanto o único lugar que o iPad vai comigo é para a faculdade mesmo. Eu não saio muito de casa, eu não fico sacando ele o tempo inteiro da bolsa, eu só utilizo mesmo na sala de aula. Então, por enquanto, pra mim, tá ótimo. O fato dele ter o mesmo ecossistema do meu celular, né, que é o iPhone, e eu consigo, então, manejar tudo que tem no iPad, no meu telefone também, caso eu precise. Eu não tenho todos os aplicativos do iPad. No iPhone, por exemplo, eu não tenho Docs, mas eu posso entrar pelo site. Eu preferi concentrar coisas da faculdade nele mesmo, para que eu não fique utilizando o telefone no dia a dia para poder fazer alguma coisa da faculdade. E para mim, assim, tem funcionado. Eu deixei o telefone para as minhas questões mais pessoais, né? Como responder o WhatsApp, gravar vídeos, né? Porque eu ainda gravo vídeos com o meu celular, mas coisas mais pessoais, e ele para coisas mais, como eu posso dizer, de organização, de funcionalidade, produtividade. E isso tem feito uma grande diferença, porque quando eu pego ele, eu sei que eu preciso ser produtiva, eu sei que eu preciso ter um objetivo a fazer, etc. Apesar do joguinho, apesar dos streamings, que eu utilizo mais à noite mesmo. Mas eu sei que quando eu pegar nele, eu tenho um objetivo com ele.
Diferente do telefone, né? Que a gente pega o tempo inteiro, a gente não tem muito um objetivo com o celular. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou procurar um lugar melhor pra gravar, eu não sei se eu fico aqui mesmo. E talvez eu grave um vídeo mostrando a casa, mas se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. E comente, me ajuda bastante, tá? Tem me ajudado bastante. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado dos meus vídeos. Isso deixa meu coração quentinho. Até o próximo sábado.